Bem, a parte de comando e sinalização, a gente tem normas aí, né? Se eu não estiver enganado, é NR20, que fala de cores, né? E assim, fala de cores de uma forma ampla, né? Essas duas normas aqui, elas especificam, inclusive essa tabela é extraída dessas normas, né? Especificam especialmente a parte aplicada a comandos elétricos, né? Enfim. Então a gente tem, por exemplo, aqui o vermelho, né, que é geralmente utilizado para parar ou desligar e principalmente a parte de emergência, né? Verde ou preto, que é utilizado para parar, ligar, quer dizer, partir, ligar, pulsar, né? Amarelo indicando algum tipo de intervenção, né? Azul ou branco, qualquer outra função que não seja essas aqui de cima, tá? Então a gente tem aqui, inclusive, algumas aplicações típicas, né, que a gente pode obter, né, que dá para a gente ter uma ideia melhor em locais que a gente pode aplicar, em situações que a gente pode aplicar cada uma dessas cores, considerando botões, tá, acionamentos. Então, quando a gente vai fazer especificação de botões, a gente tem que considerar várias coisas. Por exemplo, a função, né, para definir a cor da parte da frente dele, né? Principalmente, né? Geralmente o botão ele não é, ele pode ser metálico mas a parte que você aciona dele ele tem uma cor e essa cor é a que a gente vai fazer a escolha, né? As dimensões, esse é o diâmetro mais utilizado, mas podem existir outras aplicações onde você vai utilizar diâmetros diferentes, maiores de repente, tá? Tipo de acionamento, se é pulsado, se é com retenção, se é aquela chave que você gira e muda a posição de acionamento. Você tem várias posições, tem uma, duas, três, enfim, tá? Isso tudo tem que ser considerado também. Tensão de operação, porque isso está relacionado com a isolação dos contatos, tá? E aqui eu já adianto que, em geral, a gente vai trabalhar com tensão de 24 volts, tá? Corrente, né? Somente em casos em que a corrente for maior do que 10 amperes, porque nos nossos casos gerais aqui de comandos, né? Como a gente está trabalhando em baixa potência, dificilmente vai superar 10 amperes, tá? Então, se caso esse for um acionamento que exija correntes superiores, aí a gente tem que utilizar aí um catálogo especial, uma linha especial de chaves aí de botões, tá? E quantidades e tipos de contatos. Quantos contatos vão ter e quais os contatos que vão estar presentes aí nesses acionamentos. São NA, NF e assim por diante. Tá? Coloquei aqui um link de um catálogo onde você tem essa parte, tá? Você pode consultar. Eu não deveria nem ter colocado, mas eu achei que fica um pouco mais fácil para vocês consultarem. Como sempre, recomendo que vocês procurem, né, em fabricantes diferentes, tá? Bom, eu peguei aqui um trecho desse catálogo, especialmente aí os botões simples, tá? IP66. Então, olha só, a gente tem algumas pequenas diferenças em algumas linhas diferentes que estão relacionadas com aplicações diferentes também. Então, olha só, a gente tem esse aqui que nós usamos na escola, que é o faceado, tá? Então, quer dizer, o botão é essa parte vermelhinha aqui. Então, quando você pressiona somente a parte vermelha, ela desce, né, na estrutura dele aqui. Essa parte preta permanece saliente aqui na parte de fora do painel, tá? Tem esse de guarda alta, um botão um pouco mais de segurança, né? Então, quer dizer, ele é mais fundo, né? Esse saliente que é bem inseguro, né? Quer dizer, de repente, se você esbarrar nesse painel, você acaba conseguindo fazer o acionamento dele, tá? Temos esse aqui que é iluminado, né? Um pouco mais fresco. Esse aqui que também é saliente, porém iluminado. O famoso cogumelo para aplicação de segurança, cogumelo com chave, cogumelo iluminado, enfim. Você vê que tem várias variações aí e cada uma delas pode ser utilizada em situações específicas. Por exemplo, esse saliente você não vai colocar para fazer o acionamento de uma máquina, né? Uma prensa, por exemplo. Você pode esbarrar sem querer a mão e fazer o acionamento, enfim. Esse aqui, o faceado, já tem um número maior de aplicações, né? Inclusive foi o que a gente usou na escola, né? Ele é relativamente seguro, não tanto quanto esse daqui, mas ele atende muito bem a maior parte das aplicações. Os que têm iluminação, eu acredito que são mais para efeito de você ter um layout do painel um pouco mais otimizado. Às vezes vocês têm
muitas coisas a serem acionadas, né? E se você ficar pensando que vai ter um botão e uma iluminação para cada acionamento, né? São duas posições. Se você tiver um botão que já tem iluminação, então você ganha espaço, né? No layout do painel, tá? Acaba ajudando, tá? Bom, esses caras aqui, eles são a parte da frente, né, dos botões. Mas a gente tem que lembrar, eu acredito que vocês devem se lembrar, né, que quando a gente fazia a montagem lá no painel, a gente removia a parte frontal aqui do botão, essa parte aqui, tá? Com a chave de fenda lá, né? Muita gente às vezes tinha um pouco de dificuldade de tirar, né? Mas a gente puxava lá um ganchinho e tirava essa parte aqui. Rosqueava ele lá e fixava ele na porta do painel. E depois por dentro ia e adicionava novamente essa flange aqui, né? Essa flange que vinha acoplada com os contatos, os blocos de contatos. E a gente podia ter uma combinação de blocos de contatos bem grande, né? Podia ter 3 NA, 3 NF, podia ter mais caras aqui. Em geral, o que a gente utilizava lá era de 2 só, né? Era sempre 2 em 2, né? Ou 4 em 4, agora não estou lembrado, né? Por coluna, né? E atrás aqui a gente podia ir acrescentando mais e mais e mais, de acordo com a quantidade de situações diferentes que você queria acionar, utilizando uma mesma botoeira, utilizando uma mesma operação, tá? Então, no momento que a gente for fazer a seleção, né, desse tipo de componente, a gente tem que considerar a parte da frente, a parte frontal, tá? Temos que considerar a flange e temos que considerar os blocos de contato, tá? Para nossa situação aqui, pelo que eu estou lembrado, a gente tem dois botões, um deles é NA e o outro é NF. Então ficaria fácil de escolher, porque a gente vai ter um que vai acionar, né, o motor e o outro que vai desligar o motor, né? E a gente vai precisar apenas de um bloco, um NA para um desses botões e um NF para o outro botão que faz o desligamento, tá? Além da flange também. Tá? Então é fácil de especificar, a gente vê que tem alguns códigos aqui relacionados à cor e o formato deles. Tá fácil da gente fazer a seleção desses caras aqui, tá? Aqui, para quem não se lembra, né, é mais ou menos isso aqui. O que a gente tinha lá, se eu não me engano, era esses Metaltecs aqui mesmo, tá? Você vê que esse primeiro botão aqui, ó, ele tem dois blocos aqui, um em cima do outro, de contatos, tá? Tem um desse lado aqui, um grupo desse lado, um grupo desse lado, e nesse caso aqui dessa primeira foto, são 4 contatos, tá? Enfim, eu acredito até que nesse primeiro caso aqui, esse botão é iluminado, então aqui parece ter um símbolo de iluminação, né? Esse aqui já parece que é um contato normal fechado, né? Aqui a gente tem um contato que aparentemente é normal aberto, mas você também tem dois blocos aqui, um de cada lado, tá? Enfim, né? E aí a gente consegue ir acrescentando mais, você vê que tem esses parafusinhos aqui, a gente consegue ir acrescentando e conforme for a necessidade da operação. E tudo isso tem que estar especificado, né? Na lista de materiais, você tem que informar quantos blocos a mais você vai necessitar para esses acionamentos, tá? Para a parte de iluminação, sinalização luminosa, a gente também segue aí orientação de normas, tá? Aqui a gente também tem a mesma ideia de trabalhar com as cores, tá? As cores que estão relacionadas com as funções. Então, por exemplo, vermelho indica que existe alguma condição anormal, perigo ou alarme, tá? O amarelo também indicando atenção, cuidado, tá? O verde indicando condição de serviço segura, tá? O branco indicando circuitos sob tensão e funcionamento normal, tá? O azul, informações especiais que não estiverem incluídas nas situações anteriores. E como sempre, a gente tem aqui alguns exemplos de aplicações típicas que essas cores, né, essas sinalizações estão apropriadas aí, tá bom? Para a parte de iluminação, a gente tem que saber a função para definir a cor, as dimensões para definir como vai ser encaixado lá no painel. De novo também, a gente consegue relembrar, né, que a gente utilizava lá diâmetro de 22 milímetros.
E a tensão de operação, que eu já posso te adiantar também, que a gente vai utilizar 24 volts para as nossas sinalizações, tá? Mantive também um catálogo aqui, inclusive é o mesmo catálogo da parte anterior, é um catálogo que inclui tanto a parte de sinalização quanto a parte de motoeiras, tá? Então, de novo, recomendo que você, sempre repetitivo, mas recomendo que você olhe mais de um catálogo, mais de um fabricante, tá? Pode olhar no da Metaltex também, porque ele tem, é o que a gente usava. Esse aqui é da WEG, tudo bem, né? Mas é bom você ter uma noção de outros fabricantes. Então, eu selecionei aqui dois tipos diferentes, né? Sinaleiros IP66 e sinaleiro IP52, tá? Então, a gente tem aqui, você vê que é fácil a instalação deles. Esse IP66, na verdade, ele é acoplado aqui atrás, ele tem uma base, tem uma flange, uma outra base onde tem a parte da sinalização, da luzinha, né? Então ele é um pouco mais complexo na forma de montar ele, tá? E esse IP52 ele já é direto, ele já é um corpo inteiro e fixo, né? Tá com um LED integrado aqui. Então você só tira uma porquinha de plástico que tem aqui, acopla ele na furação do painel e faz a fixação dele, tá? Aí você tem várias opções de tensão, tá? Tanto para 110, 220 corrente alternada, quanto para tensões em corrente contínua. O que a gente vai trabalhar vai ser sempre essa tensão de 24 volts aqui, tá? Não tem segredo, basta você verificar as funções de cada sinalização de acordo com o esquema elétrico. Nem sempre pode estar informado lá, essa sinalização é uma condição anormal, né? Mas, por exemplo, se a gente tiver lá uma sinalização ligada direto no relé térmico, né? Então, por exemplo, você tem lá um contatinho do relé térmico e a sinalização lá embaixo. O que isso indica? Indica que é problema, certo? Então, a gente sabe que a gente tem aí uma forma de escolher a cor apropriada para ele, tá? Pela interpretação do esquema elétrico.